Oi gente, tô aqui no Uber de novo, maior trânsito do planeta. Esse Alphaville carrega o trânsito de São Paulo inteirinho, não carrega, moço? Tá complicado, hein? Alphaville é pior do que São Paulo às vezes. Então, sabe o que eu queria falar com vocês? Eu tô aqui no Uber, eu falei, eu vou aproveitar esse tempinho pra partilhar e eu vou dizer uma das minhas motivações para exercer arte terapia. Quando eu fazia a faculdade de Trevisan, fazia gestão tributária, lá na Avenida Tiradentes, São Paulo, aqui no Brasil. E aí, do lado tinha o Senai, né? Um prédio maravilhoso, super cultural e tal. E aí eu fui fazer artes lá, me formei em artes plásticas lá. Apesar de que a minha família da minha mãe mineira, todo mundo é artesã, minha prima é uma das artesãs mais maravilhosas que eu conheço no planeta. Minhas tias, tem artistas na família do meu pai também, enfim. Vivi sempre nesse meio da criatividade livre. E quando eu fui morar em Portugal, eu fui servir num projeto chamado Lisbon Project. Eu vou repostar aqui para vocês conhecerem. E a Gabi, que é a presidente, a Gabi Faria, ela foi até homenageada e convidada para palestrar no Web Summit lá em Chicago, como jovem líder em destaque do terceiro setor, enfim, super top. E o Lisbon Project, ele abriga e dá norte, e dá direção, e dá alimento, e dá formação, e dá instrução, e dá acolhimento para refugiados que chegaram na época e que ainda chegam em Portugal e em outros países. E eu fui servir lá com as crianças. Eu cuidava do departamento de artes. E é engraçado que a gente recebia as crianças que chegavam do mar, assim, uma coisa insana. Uma outra cultura, uma outra religião, uma outra vivência, uma outra vida. E as crianças não falavam nem inglês, nem nada. E a gente tinha que se comunicar, e cheio de trauma, cheio de dor, aquela loucura. E a gente tinha que, de alguma forma, expressar, né? Permitir que elas se expressassem e se comunicar com elas. E a arte foi um meio em que a gente começou a se falar. Eu lembro que eu dei vários cursos, a gente fez macramê, o sofá de lá a gente que criou, costurei tudo. E aí a comunicação através da arte, das tintas, foi um caminho que eu encontrei com as crianças. E eu queria contar para você essa história e partilhar aqui como é insano as coisas, né? As experiências, quando a gente se permite, né? A gente vai viver coisas que a gente nunca podia imaginar. Estar com pessoas assim tão muito mais humanamente superiores, né? Por conseguir enfrentar tantas coisas. E às vezes a gente enfrenta as nossas dores. Não tô querendo diminuir nem a minha, nem a sua dor, mas a gente não sabe o quanto que é o nosso limite até a gente enfrentar ele, né? Então eu queria partilhar isso com vocês e contar essa história. Beijo.